vez que vem à Alfibésia? Ou... É a primeira vez. É uma boa viagem. Fiquei mais preocupado por ter feito a viagem de propósito e eventualmente não ter transporte público. Flixbus, foi por aí, uma volta imensa. Se calhar começamos, depois continuamos a conversa. Bom dia a todos, o meu nome é Carlos Relva, sou técnico do projeto Vozes do Clima, trabalho para a ADPM e hoje vamos estar aqui com um tema nesta mesa redonda que é Agricultura e Pessoas, Histórias da Mudança. O Vozes do Clima é um projeto financiado pelo Instituto Camões, a ADPM é a entidade promotora e tem como parceiros a plataforma da ciência aberta do município de Figueira de Castelo Rodrigo. Também tem como parceiro a Escola de Educação Superior daqui do IPB Beja. E o objetivo deste projeto é aumentar a consciência dos portugueses sobre as consequências e sobre as alterações climáticas e trazer para cima da mesa um diálogo e uma reflexão e apelar à ação sobre as desigualdades, sobre as injustiças associadas a este tema. E, acima de tudo, apelar à ação jovem, uma ação construtiva, para criarmos um futuro mais sustentável e mais justo para todos. Então, tendo isto e pegando aqui, fazendo um pouco do enquadramento da situação de Portugal, em que somos um dos países dentro da União Europeia mais suscetíveis às alterações climáticas, devido à nossa geografia, devido ao nosso clima mediterrâneo, então já estamos a sentir o futuro reserva-nos menos chuva, reserva-nos um aumento de temperatura que se traduz em uma maior frequência de ondas de calor. Nós temos uma população, acima de tudo, envelhecida, que são das populações que mais são afetadas por estas ondas de calor. Temos cada vez mais secas mais frequentes, mais severas e mais propícias a incêndios. E, olhando agora um pouco também para o passado, nos últimos 10 anos perdemos cerca de 20% dos nossos recursos hídricos. Neste cenário em que uma série de setores da nossa sociedade civil precisam de se adaptar, de forma a preservar os recursos naturais para o futuro e de forma também a permanecerem competitivos, em que todos nós temos um papel ativo e uma voz a dizer sobre esta questão das alterações climáticas e nesta construção de um futuro melhor. Então vamos ter aqui uma conversa à volta deste tema, acima de tudo focado nas histórias da mudança que está a acontecer na agricultura, nas pessoas, aqui no território, e as histórias e as alterações que já estão a acontecer no presente e as que precisam de acontecer para o futuro. E para termos esta conversa, tenho aqui comigo os nossos convidados, o professor José Azevedo, a engenheira Helena Manuel, o Dr. Jorge Revés e o engenheiro Diogo Nascimento, o professor José Azevedo, doutorado em Psicologia Social e professor na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, a engenheira Helena Manuel, gestora agrícola na Herdade dos Lagos, o Dr. Jorge Revés, presidente da ADPM e com uma larga experiência em projetos de cooperação e desenvolvimento, principalmente em Portugal, mas em Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, e o engenheiro Diogo Nascimento, coordenador ou diretor na EDIA e pelo que eu estive a ler, é diretor ou gestor do património, certo? Então, posto este enquadramento geral e apresentados os convidados, a primeira pergunta iria para o professor José Azevedo, em que tem experiência a trabalhar com jovens, como professor e nos projetos de investigação associados a estas questões do clima e da comunicação. Qual é a perspectiva dos jovens sobre as alterações climáticas e se existe influência na perspectiva, tendo em conta o entorno social e educacional destes jovens? Ok, muito obrigado pelo convite. O que é que temos em relação aos jovens? Por isso, eu acho que não podemos falar dos jovens como um grupo único. Temos muitas diferenças em Portugal a esse nível. E por isso o que nós precisamos em termos de comunicação é termos estratégias diferentes para grupos diferentes de jovens.
Então temos um grupo que é muito ativo, muito militante, que está muito, às vezes até um pouco alarmado quase. Começamos até a falar em alguns jovens em ansiedade climática, por isso de alguma forma numa perspectiva quase de sofrerem com a situação. E temos um grupo que é um pouco mais alargado, que é um pouco indiferente, que vê a dimensão como pouco interesse, pouco sensível. Não temos grupos muito negacionistas, como outros países têm. Isto é residual em Portugal, mas temos um grupo muito alargado de pessoas, digamos, mais ou menos indiferentes. E a estratégia para trabalhar com essas pessoas é completamente diferente da estratégia para trabalhar com os que estão já mobilizados e que são ativistas. E por isso a minha primeira mensagem seria não ver os jovens como um grupo homogéneo e desenhar estratégias consoante os grupos que tivermos pela frente. No grupo mais alargado, nesse grupo mais... eu penso que temos que ligar a questão das alterações climáticas, não só com os jovens, mas com os jovens isso também é muito evidente, à vida cotidiana, aos problemas, às outras dimensões que lhes interessam e perceber a conexão com as alterações climáticas. Por isso as estratégias que nós temos seguido é usar formas de envolvimento que mostrem relações diferenciadas face a isso. Isto é, não ir por um discurso muito escolar, ou que eles vejam logo como muito aborrecido e pouco estimulante. E por isso o que procuramos é ou criar vídeos, ou, por exemplo, temos na Zona Centro um projeto atualmente muito ligado com os incêndios, e em que eles têm que fazer programas de áudio, podcasts, uma rádio nas escolas, e em que têm que produzir, e também uma perspectiva um pouco intergeracional de procurar recolher histórias a partir, neste caso dos incêndios, histórias familiares com incêndios, histórias da população local com os incêndios, e por isso de alguma forma que o que eles produzem em termos de comunicação possa ter um efeito também na comunidade e por isso alargar um pouco essa própria conversa. Isto é, eu acho que nesse primeiro grupo a gente precisa de conversar sobre, por isso temos que arranjar maneiras de pô-los a conversar, o que não é fácil, mas eu acho que essa era a primeira estratégia que a gente tem que ter em relação a isso. Depois posso falar um bocadinho mais em detalhe sobre alguns projetos, mas essa seria a primeira questão. Neste caso, passávamos a palavra agora ao engenheiro Diogo Nascimento. E aqui estamos no Baixo Alentejo, é uma das zonas, sabemos que a zona sul do país já está a sofrer as consequências e a previsão no futuro, se continuarmos neste caminho, é piorar, principalmente em termos de recursos hídricos, vai piorar, o aquecimento vai piorar. Queria lhe perguntar, o que é que já está a acontecer, o que é que nas comunidades, quais são as comunidades mais afetadas, as pessoas mais afetadas e o que é que já está a acontecer aqui neste território? Então, bom dia a todos. Agradecer o convite à ADPM e aproveitar também para felicitar o trabalho que têm feito. Portanto, a DIA tem tido também um trabalho de proximidade e de colaboração com a ADPM. Felicitar também a ACOS por estes 40 anos de associativismo. E dizer, nós, no Alentejo, ou no Baixo Alentejo, hoje, à data de hoje, temos duas realidades completamente distintas. Aquilo que é o território de Alqueva e aquilo que está fora da Alqueva. Isto na ótica que o Carlos levantou daquilo que são as disponibilidades hídricas e toda essa envolvente. Portanto, as comunidades que efetivamente estão mais ameaçadas e são aquelas que estão fora daquilo que é a área da Alqueva, naquilo que tem a ver com a capacidade de rendimento e a questão económica. Claro que a Alqueva, e vamos falar de pessoas, tem outros problemas e traz outros problemas e outros desafios, nomeadamente relativamente à questão das pessoas. Mas naquilo que é o território que está efetivamente mais ameaçado,
e nós, a dia é proprietária do Parque de Natureza de Nodar em Barrancos e, portanto, também tem trabalho e tem essa preocupação de perceber como é que está a evoluir a área fora da Alqueva, portanto, aquilo que é a agricultura de sequeiro. E realmente na introdução que fez, que olhando para os últimos 10, 20 anos, naquilo que é as disponibilidades hídricas ou aquilo que é a afluência de água no nosso território, é um dos fatores mais determinantes, que é a disponibilidade de água para permitir ou aquilo que, os teores de umidade que permitam uma atividade agrícola naquilo que é o sequeiro. Portanto, do meu ponto de vista, acho que efetivamente as áreas mais ameaçadas não é só as alterações climáticas. Portanto, vivemos num território envelhecido e que não temos conseguido inverter, nomeadamente a questão do êxodo para o litoral e para ir para áreas mais urbanas. E isso, mesmo sem alterações climáticas, é uma situação que se vem agravando e vimos assistindo isso nos últimos 40 anos. Portanto, as alterações climáticas, talvez, por um lado, é uma ameaça, mas por outro lado pode ser um desafio nestes territórios porque obriga-nos a olhar de uma forma mais séria e mais cuidada para este outro território. Porque, na realidade, nós só vamos conseguir inverter se conseguirmos que a superfície gere rendimento. Portanto, se tivermos superfície que possa gerar rendimento, independentemente se estamos a falar de sequeiro ou estamos a falar de regadio, então aí teremos capacidade de minimizar ou de inverter esta tendência. Mas, do meu ponto de vista, naquilo que é a atração de pessoas, a atração de investimento, a capacidade de gestão, as áreas de sequeiro são aquelas que, a meu ver, precisam de um maior cuidado. Obrigado, Diogo. Então, neste caso, passaríamos a palavra à engenheira Helena Manuel, gestora agrícola, e para nos contar, a agricultura é um dos setores mais afetados, não há volta a dar, aqui neste território. Como é que as pessoas se estão a adaptar? Como é que as pessoas que dependem da agricultura, que dependem do campo, como é que elas estão a adaptar? Antes de mais, obrigada pelo convite. Eu se calhar fazia só aqui uma breve introdução do que é a Herdade dos Lagos, uma coisa muito rápida. A Herdade dos Lagos é um projeto de uma família alemã que existe há mais de 40 anos na região de Mértola. É uma área de território que não está abrangido por Alqueva, é uma área de território que tem sofrido imenso com a desertificação não só dos ecossistemas, mas também a desertificação humana. E tem sido esse o nosso trabalho. Um pouco, ao longo de 40 anos, apostar em reter o máximo de água possível dentro da exploração, plantar árvores, plantar sombra, por assim dizer, porque só desta forma, ao preservar o solo, a água, é que nós também conseguimos fixar populações. E nos últimos 10 anos este trabalho tem sido mais intensivo e até estávamos a comentar há pouco, é muito visível nestes últimos 5 anos, principalmente, a questão da desertificação humana. Eu tenho hoje muita dificuldade em arranjar mão de obra, então tivemos de criar estratégias. Estratégias de dar mais formação às pessoas, estratégias de pagar salários acima da média e depois de criar condições laborais, que tem sido esse o nosso trabalho fundamental para a fixação de pessoas. O trabalho rural nesta zona de Mértola não é de todo fácil. Estamos a falar em áreas que têm sofrido muito, desde as campanhas cerealíferas, não existe sombra e a sombra é fundamental nesta região. As pessoas precisam de condições para trabalhar no mundo rural. E ao criarmos este tipo de ecossistemas, termos mais sombra, mais espelhos de água, criamos aqui um meio menos inóspito. E depois temos trabalhado muito com a questão de tentar envolver as pessoas nas nossas decisões, para criarmos também aqui um valor acrescentado, quer do nosso produto final, quer das pessoas em si. Elas sabem mais, mesmo que não fiquem na Herdade dos Lagos, elas vão ter mais know-how para ir para o mercado de trabalho.
E o que tem acontecido nestes últimos anos é que, de facto, temos conseguido inverter aqui um bocadinho a situação. Tínhamos uma equipa muito envelhecida e as pessoas naturalmente foram saindo, foram-se reformando e hoje conseguimos ter uma equipa bastante jovem e estamos a falar entre os 22 e 35 anos. Eu, se calhar, sou das pessoas mais velhas, temos 2 ou 3 funcionários também já quase à beira da reforma, mas eu sou das pessoas que supostamente ficaram mais tempo e mais velhas dentro da equipa. E tem sido muito uma estratégia de dar formação às pessoas e protegê-las, porque não é só proteger o ambiente, isso é fundamental, mas também temos de proteger as pessoas. Obrigado, Engenheira Helena. Agora passava a palavra ao Dr. Jorge Revés, da sua experiência em cooperação para o desenvolvimento, principalmente nos países de Cabo Verde, Moçambique e São Tomé e Príncipe, tendo em conta que eles enfrentam alguns dos desafios que nós também enfrentamos cá, mas eles também têm desafios próprios. Então, ia-te perguntar se podias partilhar connosco o que é que está a acontecer nesses territórios e pudesses partilhar algumas das experiências e das histórias que a ADPM tem vivido nesses territórios. Ok, muito obrigado. Antes de mais, agradecer em nome da ADPM a presença enfim, dos colegas aqui de mesa. E é uma mesa muito bem representada, a academia, a agricultura diretamente, as entidades regionais com peso e com impacto em termos de desenvolvimento, em termos de água, em termos das alterações climáticas e todo o contributo que a água pode ou não dar. E, portanto, agradecer muito a vossa presença aqui num dia feriado, à meia da manhã, em que é um dia que deveríamos estar a comemorar o Dia do Trabalhador. E estamos a comemorar, obviamente, mas o facto de estarmos aqui é um duplo agradecimento em nome da ADPM. Sim, nos PALOPs, nos países em vias de desenvolvimento, particularmente naqueles onde a ADPM trabalha há quase 30 anos, Moçambique e Cabo Verde e São Tomé, Marrocos também, mas Marrocos agora menos, eu diria, não há muita diferença relativamente às alterações climáticas e à sensação que as pessoas têm, os jovens ou a restante população, embora com algumas acentuações. Por exemplo, no caso de Moçambique, tem outras prioridades ainda. Em Moçambique, eu não diria que, sobretudo na zona norte de Moçambique, não diria, enfim, que se morre ainda por falta de alimento, mas anda lá muito ao pé. E, portanto, a prioridade é ainda muito outra. É ainda muito a sobrevivência humana, né? Particularmente das crianças. Mas a verdade é que as redes sociais hoje estão em todo lado, nas zonas mais recônditas mesmo do interior de Moçambique, e, portanto, este fenómeno das alterações climáticas não passa despercebido. E, portanto, fala-se dele. Eu diria que há uma camada que está perfeitamente informada, quem está mesmo nas universidades, nas escolas secundárias, os professores que são aos milhares em Moçambique, a classe, digamos, administrativa, funcionários do Estado, das autarquias locais, estão perfeitamente informados do que aí vem. Depois há, de facto, uma maioria de pessoas mais do mundo rural, do mundo interior, que ouvem os filhos falar um pouco disso, mas que não lhes está presente, não é? A não ser quando, de repente, sobretudo no norte de Moçambique, há um corredor que apanha as províncias de Nampula, Cabo Delgado, a ilha de Moçambique, em que, de facto, os ciclones são cíclicos. E que nos últimos 10 anos têm-se repetido de uma forma mais, digamos, mais constante e com muito mais violência. E aí as pessoas reconhecem, de alguma forma, ponderam de alguma forma já. Há 4 anos foi o Idai, há 2 anos foi o Gombe, ou seja, e aí as pessoas começam a verificar que alguma coisa provavelmente faz com que estes ciclones, que ainda por cima têm uma devastação brutal relativamente ao que acontecia anteriormente, alguma coisa provavelmente está a mudar. E, portanto, há esta, digamos, em Moçambique, há esta dupla um pouquinho visão, não é? Aqueles que, de facto, acompanham tal como nós
e a academia faz muito trabalho já nesse sentido, mesmo em termos de educação ambiental, particularmente nas cidades, no mundo rural nem tanto, mas também é verdade que há muitas ONGs e associações comunitárias que também fazem um pouco esse trabalho. Portanto, este não é um tema desconhecido, nem de perto nem de longe em Moçambique. Cabo Verde é uma situação diferente. Cabo Verde é de facto um país africano, mas é quase como se fosse um país europeu e, portanto, tudo aquilo que se passa na Europa e toda a informação que há, Cabo Verde sabe de imediato, tal como nós aqui. Portanto, do ponto de vista da informação, do ponto de vista das preocupações, até da investigação, de facto, Cabo Verde passa a expressão ao mesmo nível que nós. Embora há um aspecto também particular de Cabo Verde que faz com que talvez a preocupação, se calhar um pouco como nós aqui no Alentejo, não seja tão alarmante, usando a palavra que o professor aplicou há bocadinho. Porquê? Porque Cabo Verde tem períodos de seca muito fortes. Cabo Verde chega a ter 3, 4 e até 5 anos sucessivos sem água. E, portanto, o grande problema de Cabo Verde, de facto, tem muito a ver com a escassez hídrica, com a falta de água, e quando cai, mesmo fora destes 5 anos, nos outros anos, fora das secas, digamos assim, é quase seca, e quando cai é sempre de uma forma muito rápida, muito intensiva, são ilhas vulcânicas e arrasta tudo. Ou seja, os efeitos eventuais das alterações climáticas que temos aí hoje em dia acentuam isto, mas não é talvez tão perceptível porque de alguma forma isso já acontece. As secas acontecem, desde que conhecemos a Cabo Verde, as erosões provocadas pelas cheias rápidas, repentinas, acontecem também e, portanto, não é tão visível, digamos assim, ao olho nu, esta eventual alteração que as alterações climáticas desculpem a redundância, estão a provocar, mas quem investiga mais sabe que não é bem assim. Algo está para além das secas constantes e tudo isso. Não é? Santo Tomé e Príncipe é um bocadinho diferente. Santo Tomé, como sabem, é úmido, é tropical, chove, enfim, aquilo que é essencial para a vida nasce quase sem semear, colhe-se quase da janela e, portanto, e como enfim, é uma ilha, 2 ilhas, não é? Relativamente pequenas, a população, de facto, na Santo Tomé, do meu ponto de vista, obviamente, não está tão preocupada, tirando a classe mais, não diria política, mas de decisão pública, porque os políticos em Santo Tomé, como sabemos, rodam muito, mas, enfim, a decisão pública da máquina do aparelho de Estado, de facto, está preocupada, a academia também, a classe dos professores, por aí. Mas a população, de uma forma geral, não está ainda muito preocupada. As colheitas continuam a existir, continua a chover, enfim, há alguma movimentação, digamos, do mar mais forte nas zonas costeiras, sobretudo do sul, mas não está ainda Santo Tomé, e é interessante, porque Santo Tomé é dos países mais vulneráveis às alterações climáticas, efetivamente, mas não se nota uma preocupação tão grande, como, por exemplo, em Moçambique, apesar das diferenças territoriais e de política pública e até de economia e tudo isso. E, portanto, eu diria que, de uma forma geral, as preocupações são já muito evidentes nestes países, nos PALOPs, com estas, digamos, nuances em cada um destes países. Uma última nota. Nota-se muito por parte dos jovens uma avidez maior, talvez, do que eu vejo aqui em Portugal, de curiosidade e de saber o que é isso das alterações climáticas e que efeitos é que pode ter. Talvez até porque a informação passa muito rapidamente. Um professor em Cabo Verde é capaz de falar 2 ou 3 vezes por dia nesta questão das alterações climáticas. Tem menos alunos nas escolas, é um tema que salta muito na comunicação social e, portanto, os professores aproveitam muito o que se diz nas televisões para falar com os alunos e, portanto, eu noto talvez nos jovens, particularmente em Cabo Verde, uma vontade de conhecer, de ter mais curiosidade sobre estas questões do que talvez os nossos jovens aqui, talvez porque aqui a informação lhes está mais à mão, digamos, todos os dias. Era este como primeira conversa. Obrigado. Obrigado, Jorge.
Então, agora voltávamos novamente aqui ao professor José Azevedo e aproveitando também aqui a deixa do Jorge, em que os jovens lá em Moçambique estão mais ávidos por este conhecimento e também pegando no que já disse há pouco, que há jovens que estão muito informados e que são muito ativos e há outros que têm outras preocupações. Que estratégias de comunicação é que nós podemos e que oportunidades na comunicação é que existem para nós apelarmos a estes jovens e pedir para eles terem uma ação construtiva? Eu acho que, digamos, há várias formas que têm sido tentadas. O que eu diria que o que parece ser mais eficaz, em primeiro lugar, é mostrar o impacto local. Às vezes isso não é visível, pronto, é evidente que nos sítios onde existem eventos extremos é mais fácil do que nos sítios que não. Sei lá, por exemplo, a gente tem trabalhado na zona centro, um pouco os rescaldos dos grandes incêndios de 2017, e como isso está muito presente na memória da comunidade, é mais fácil do que numa... Por exemplo, em algumas zonas da região norte em que tem uma erosão costeira, em que a subida do nível do mar vai ter implicações, mas não é visível de uma forma... É visível quando nós temos medidas de longo prazo, mas não é visível muitas vezes no curto prazo. Não há tanto essa percepção da urgência. Mas, por isso, a adaptação local é... uma dimensão muito marcante. Algumas das coisas que a gente tem feito também, às vezes, é coisas simples, como nas escolas, então vamos fazer a média da temperatura na nossa localidade e depois comparar com médias históricas. E então, de repente, durante um mês, mediram todos os dias a temperatura, depois foram ver. Então, isto é tentar localmente encontrar formas de perceber que aquilo está a ter um efeito local. Pronto, essa é uma das estratégias que nós temos procurado. Uma segunda estratégia que também se tem procurado e que parece ser efetiva é a ligação com a saúde. Então, habitualmente as pessoas não fazem a ligação entre as alterações climáticas e a saúde. Mas quando se começa a ver como aquilo altera, por exemplo, as alergias, e depois começa-se a levantar, então aqui, quantas pessoas é que sofrem de alergia, ou quando se começa a ligar experiências que existem na comunidade na área da saúde, isso parece também ser uma estratégia bastante eficaz. Eu diria que uma terceira dimensão é uma dimensão ligada com o uso da imagem, isto é, estas gerações novas cada vez mais, a imagem acaba por ser fundamental. Isto é quase impossível, se estivermos a falar em textos ou em leitura, de mobilizar, e por isso usar o áudio e a imagem como também uma dimensão comunicativa, eu diria que também é uma estratégia muito significativa. Por isso, ok, em resumo, essas três perspectivas. Muito obrigado, professor. Voltávamos aqui ao engenheiro Diogo. Há pouco falou-me da diferença que havia entre a agricultura de sequeiro, a agricultura de regadio, e então que medidas de adaptação, o que é que já está a acontecer, quer na cultura de sequeiro, quer nestas culturas de regadio e também nas comunidades, porque nós no Baixo Alentejo temos uma comunidade mais citadina, as vilas, a cidade, e depois temos aldeias que estão mais isoladas, em que provavelmente também não chega a água do Alqueva. O que é que está a acontecer e como é que está a ser esta adaptação? Isso tem, basicamente são três, o Carlos faz aí 3 ou 4 questões dentro de uma questão, mas se pensarmos, por exemplo, o abastecimento público, agora se pensarmos mais no Sul, está relativamente resolvido. Portanto, aquela questão que assistíamos há 20 anos atrás, em Mértola ou em Serpa, ou no outro lado qualquer, das dificuldades de termos um abastecimento público e água em qualidade,
nomeadamente nas aldeias e algumas vilas. Portanto, isso Portugal resolveu. Pode haver uma questão ou outra pontual. Aí, talvez, nós temos uma diferença entre a norte do Tejo e a sul do Tejo, não é? A nível nacional. E, portanto, talvez aí o norte esteja mais ameaçado e não esteja tão preparado como o sul. Portanto, tivemos registros disso há uns anos atrás, em que vimos o fornecimento de água a algumas populações no distrito de Viseu, não é? Não era muito habitual. Portanto, aí nesse aspecto estamos mais preparados e conseguimos resolver isso. Alqueva deu um contributo importante porque acabou por ligar as outras albufeiras que têm essa valência do abastecimento público. Portanto, aí há um desafio em melhorar aquilo que é o ciclo urbano da água, no sentido de que as áreas urbanas e todos nós utilizemos menos água per capita. Portanto, e é possível fazer isso e com isso libertarmos água para outras utilizações. Naquilo que é a agricultura, vou primeiro falar na questão do regadio, que efetivamente acaba por ser um desafio, porque com a água trouxe todo este investimento que assistimos, esta alteração da paisagem, mas ao mesmo tempo obriga a olhar de uma forma muito responsável para aquilo que é a gestão dessas disponibilidades. Trabalhar na questão da eficiência hídrica, portanto, da eficiência de rega, introduzir aí sim mais inovação e aproveitar a investigação para que consigamos utilizar a água e manter as produções que vamos desenvolvendo nesta área de uma forma mais eficiente e, portanto, utilizando menos área por superfície, portanto, por hectare. Portanto, esse é o desafio que a Alqueva tem pela frente para os próximos anos. Mas, ao mesmo tempo, e aí agora é a questão das pessoas, portanto, e a questão da mão de obra. Portanto, esta área e este investimento que foi feito, e com as culturas que estão instaladas, trouxe uma necessidade de mão de obra e que efetivamente nós não dispunhamos no território. Não é, hoje em dia é transversal a várias atividades, mas na questão agrícola é muito evidente. E com isso, se nós hoje percorrermos algumas das vilas e das aldeias do Alentejo e do Baixo Alentejo em específico, tanto na região da Alqueva, mas também se pensarmos mais na região do Mira, isso também acontece. Portanto, houve um fluxo de novos habitantes nestes territórios e que é um desafio imenso. Por um lado, para conseguirmos e que a sociedade consiga dispor de condições de habitabilidade e de estar a estas pessoas que, na realidade, ainda não conseguimos fazer. Por outro lado, a questão de conseguir integrar estas comunidades, nomeadamente a nível escolar, e esse desafio também para quem cá está em termos de adaptação. Por exemplo, em 2018, a Escola de São Teotónio tinham miúdos de 42 nacionalidades. Portanto, isto para os professores é um desafio imenso, perceber como é que passa o conhecimento a estes miúdos, ou a estes alunos, a estes jovens que cá estão e que à partida, muitos deles vão ficar. Claro que há aqui também um fluxo de alguma parte destas populações de se quererem instalar noutros países da Europa, mas efetivamente, atendendo também a esta necessidade de mão de obra, vão cá ficar. E, portanto, esse, a nível social e a nível do impacto naquilo que é as vilas e as aldeias, é percebermos como é que vamos integrar e vamos estar em harmonia nestes novos locais. E, portanto, não estranharmos muito chegar à Trindade, ou chegar a Val da Soura, ou chegar a outro e, efetivamente, ver que parte da população não são portugueses, portanto, não são naturais deste território. Isso é um desafio imenso que a nível social
Portugal e portanto, terá pela frente. E vai ter que o resolver. E vai ter que o resolver porque, nomeadamente em termos económicos, a instalação de culturas permanentes a isso vai obrigar. Portanto, esta necessidade de mão de obra é uma necessidade que vai continuar e, portanto, não é uma questão... ao longo do ano tem períodos sazonais, mas não é uma questão de hoje fazemos esta cultura e passado 3 ou 4 anos já não a fazemos, porque são culturas permanentes e relativamente estáveis no mercado e, portanto, o que dão uma garantia de continuidade durante algum tempo. Relativamente ao sequeiro, é a área que está mais ameaçada se pensarmos naquilo que é a capacidade de gerar rendimento. São as populações que estão mais adaptadas àquilo que está a acontecer, porque já estavam habituadas a ter períodos relativamente longos em que chove muito pouco. Já estavam mais habituadas a trabalhar com 40 graus. Aí talvez o norte de Portugal não esteja tão preparado e tão habituado a isso. O que é que nós fazemos para dar a experiência do Parque de Natureza de Nodar, que portanto, está localizado em Barrancos, junto à fronteira com a Espanha, uma área de sequeiro, são cerca de 1000 hectares, fundamentalmente uma área de montado de azinho. O que nós olhamos para aquele território foi, se nós pensarmos dentro daquele espaço só uma única atividade, então não conseguimos chegar a um equilíbrio daquilo que é o rendimento e a possibilidade de que a superfície possa gerar mais rendimentos. E, portanto, olhamos de uma forma múltipla e tendo naquele território várias atividades. Um bocadinho olhamos para a questão da floresta, olhamos para a cinegética, de uma forma de exploração, mas ao mesmo tempo de conservação daquilo que são as populações que existem. Olhamos para o turismo, portanto, requalificamos a área urbana do parque e temos um alojamento permanente a funcionar, com componente de restauração, com a componente de passeios, de várias atividades na natureza, portanto, no sentido, portanto, todos eles complementarem, portanto, um bocadinho na questão agrícola, com a produção de hortas que nós temos biológicas, portanto, e com isso cada uma contribui para um resultado global e portanto, se nós, a questão da pecuária, em que nos baseamos fundamentalmente em 2 raças autóctones, uma delas em vias de extinção, portanto, acabamos por ir identificando em cada uma das atividades aquilo que pode contribuir e com isso conseguirmos ocupar e ter necessidades permanentes, nomeadamente a nível de atividade e de mão de obra. Portanto, é um bocadinho o olhar para isto, para o território, nesta complementariedade. Tem resultado, nomeadamente a nível, e talvez também devido à natureza da empresa que somos, e, portanto, temos uma equipa estável de 10 pessoas permanentes. Agora, quando sentimos necessidade de contratar para alguma eventualidade, nomeadamente na altura do verão, na vigilância dos incêndios, nós temos uma torre de vigia que ativamos durante 4 meses, 24 horas. Hoje em dia temos dificuldade em contratar pessoas para vigilantes. Onde aqueles programas que havia de voluntariado, isso cada vez existe menos. Portanto, nós temos que os contratar, e pagar, logicamente. Portanto, já aquele trabalho de voluntariado, de jovem, que havia, isso sentimos dificuldade, mas temos vindo a fazer esse trabalho. E aí optamos, em vez de, nessa parte florestal, de fazer uma atuação mais naquilo que é o controlo de vegetação, que podia ser mais um controlo mecânico de máquinas, a verba que podíamos alocar a isso, alocamos a contratar 4 vigilantes durante 4 meses que estão a observar e que estão conectados tanto aos serviços de proteção civil portugueses como espanhóis, portanto, da Andaluzia e da Extremadura, e que se torna tão eficaz como se tivesse que limpar 200 hectares todos os anos, e que isso teria um custo efetivo, mas que a nível de pessoas não era tão evidente. Não é? Portanto, é um bocadinho aqui um misto de tudo. Efetivamente, o território está ameaçado. Nós
temos também participado em alguns projetos de conservação na tentativa de encontrar quais as melhores espécies que podem estar, ou quais as espécies que podem estar melhor adaptadas a esta situação. Temos efetivamente uma estação meteorológica onde quase diariamente vamos percebendo qual é a temperatura, o que é que choveu, para perceber como é que temos um problema de distribuição de água. É verdade, portanto, houve uma diminuição daquilo que são as afluências, mas o maior problema é a distribuição daquilo que temos disponível. Porque, agora nem tanto, mas há 20 anos atrás, em Beja, a pluviosidade se chovia tanto como na região de Paris. Portanto, 500 milímetros mais ou menos por ano era a média que chovia. A questão é que na nossa região basicamente concentra-se em 4, 5 meses, que era o outono e inverno, e depois cai a partir da primavera até novamente ao outono, e na região de Paris é quase constante. Portanto, em agosto chove com alguma frequência. Portanto, isto é uma visão há 20 anos atrás. A realidade de hoje já será, mas estará mais agravada. O que aconteceu, por exemplo, este ano, só assim muito rapidamente, um ano em que atingimos, em muitos locais, os 400, os 500 milímetros relativamente ao ano hidrológico. Além de que nos últimos 4 anos isso não estava a acontecer, principalmente nesta região, foi a distribuição. Nós, desde outubro até abril, praticamente todos os meses, choveram alguma quantidade. Portanto, por isso, há aqui o que é que se está a fazer, ou o que é que se deverá fazer, é olharmos para o território, percebermos as disponibilidades que temos, como é que as vamos conseguir reter, seja através de melhorias do solo, mas ainda com alguns sistemas artificiais, para podermos distribuir e gerir essa disponibilidade da melhor maneira, porque esta tendência vai se agravar. Obrigado, Diogo. Agora, pegando aqui também um pouco nas palavras do engenheiro Diogo, passava a engenheira Helena. Há pouco falou que, para a herdade, para onde trabalha, uma das preocupações é o bem-estar das pessoas. Também já falou de algumas estratégias de adaptação que têm tido. Ia-lhe pedir se nos podia partilhar, por exemplo, histórias de como é que faziam no passado, como é que estão a fazer hoje em dia e como é que se traduz essa preocupação em bem-estar com as pessoas que trabalham para vocês. Bom, a herdade dos lagos são 1000 hectares. Eu revi-me muito aqui na descrição do Parque de Nodar, porque a nossa estratégia passa um bocadinho pelo mesmo e as nossas dificuldades, aquilo que nós sentimos, são idênticas ao que vocês sentem na zona de Barrancos. E eu conheço bem a zona de Barrancos e, de facto, também não é fácil, não é uma zona fácil de trabalhar. A herdade dos lagos, se falarmos há 40, 50 anos atrás, se calhar vamos recuar um bocadinho mais, há 60 anos atrás, não havia tanta limitação da água, mas estamos a falar de um sistema de sequeiro, um sistema cerealífero, onde as mobilizações de solo eram constantes, onde não havia a preocupação sequer de preocupação do solo. As charruadas constantes eram frequentes, o sistema de monocultura de cereais em anos sucessivos era frequente, ainda que houvesse historicamente a noção do pousio, que era importante para as terras, não havia essa preocupação de proteção do solo. E depois havia sempre aqui os sistemas de pecuária extensivos associados a esta região. Nós internamente, ainda que esta área fosse associada a este sistema extensivo, nós tentámos contrariar aqui um bocadinho. E a primeira questão foi criar bacias. Nós não temos um alqueva, mas temos micro-alquevas dentro da herdade dos lagos. Nós temos 5 barragens e são essas as nossas únicas fontes de água importantíssimas para conseguirmos no dia-a-dia sobreviver. E depois, como já tinha referido, a questão de plantar árvores. Desde há 40 anos que temos vindo progressivamente a aumentar as áreas de culturas permanentes e termos o solo protegido. A não mobilização é uma das nossas preocupações constantes. Nós atualmente, só em pequenas áreas
pastagem, neste caso para a finalidade de alimentação animal, é que ainda recorremos muitas vezes à mobilização, mas numa superfície arável muito, muito reduzida, aqui um bocadinho como forma de descompactamento do solo, porque também são solos extremamente compactados. Trabalhamos muito o solo numa forma de ser um organismo vivo e queremos aqui protegê-lo ao máximo. E só para lhe dar um exemplo, de há 10 anos para cá ou de há 15 anos para cá, temos vindo a monitorizar anualmente os teores de matéria orgânica no solo, com todas estas intervenções que temos feito, desde o adicionar composto ao solo, a fazer sementeiras de culturas anuais e incorporá-las ao solo. Temos visto nos mesmos setores, e estou aqui a falar em concreto da vinha, em 2003, penso que se não estou errado, em 2003 tínhamos setores com 0,5%, 0,75% de matéria orgânica, o que é extremamente normal para os solos daquela região. Atualmente temos teores de matéria orgânica na ordem dos 5%. E as pessoas muitas vezes criticam-me quando eu digo isto abertamente. Isso é impossível. Não é. Eu tenho dados concretos, não é impossível. Não é. E o que é curioso é o ponto de viragem. É muito difícil chegar aos 2%, mas assim que lá chegamos, tudo acontece muito naturalmente e é possível fazer. Isto depois, aqui na questão da componente humana, da mesma maneira que aumentamos a vida no solo, também depois aqui aumentamos a vida local, porque temos mais possibilidades de ter culturas lá dentro, de aumentar a nossa área produtiva e, como tal, temos mais necessidades de mão de obra. Tudo isto está associado. Eu queria deixar aqui ainda outro exemplo que estávamos aqui a falar da questão das temperaturas e trouxe aqui alguns dados comigo só para terem a noção. Em 2021 tivemos precipitação 344 milímetros, 22, 358. 2023 para nós foi um ano dramático, que nos obrigou a reduzir em cerca de 40% o nosso encabeçamento animal. Choveram 300 milímetros na Herdade dos Lagos. Estamos a falar de precipitações muito semelhantes ao Norte da África. E quando falamos em ano agrícola, foram 280 litros, não é nada. E, de facto, foi um ano extremamente difícil para nós, mas que ainda assim conseguimos assegurar toda a produtividade normal das nossas culturas permanentes devido às reservas de água que tínhamos e devido ao solo estar protegido. Essa é a nossa grande estratégia, é conseguir preservar água e solo e, com isso, preservar populações humanas. Eu tenho sempre fixado na Herdade dos Lagos, num sítio visível que toda a gente quer gente externa que chega, quer funcionários, um mapa que é atualizado com frequência, que é o mapa da precipitação anual e o mapa das temperaturas médias, e aqui estamos a falar de temperaturas médias da Estação Climática de Beja. Eu quis ter aqui algo mais geral, mais abrangente, que representasse aqui o Baixo Alentejo, e estamos a falar de uma temperatura, por exemplo, em 1983 tínhamos uma temperatura média anual de 16,6 graus, até 2017 nunca excedemos os 18 graus de temperatura média, andámos sempre abaixo dos 18 graus, mas 2017 até agora tem sido dramático. Os 18 graus estão cá sempre. Ou seja, estamos a falar de 2 graus e meio, desde 83 até agora, que já aumentou a temperatura média. Isto para nós, populações, se calhar nós não sentimos diretamente, mas a nível de a natureza sente muito este aumento de 2 graus e meio. E se nós não contrariarmos isto com a questão das reservas de água, com a questão de plantar culturas permanentes, do aumento da biodiversidade. Só para lhe dar um exemplo, nós por cada 2 hectares de cultura permanente, nós obrigatoriamente plantamos cerca de 20% da área de compensação ecológica. E quando falamos de compensação ecológica, estamos a falar de espécies biodiversas, espécies que fixam fauna auxiliar, mas também zonas de abramento de espécies autóctones, reservas, zonas de nidificação, tudo isto é compensado e tudo isto é pensado. Só desta forma aumentamos biodiversidade, fixamos a natureza e também fixamos pessoas. Outro exemplo que eu gosto sempre de dar a nível populacional e a nível humano é: não há ninguém que entre para trabalhar ou para
para fazer estágios dentro da Herdade dos Lagos não tenha formações básicas de como poupar água, como poupar energia, como separar o lixo. São coisas tão simples, mas nós fazemos separação, inclusive tudo o que são resíduos orgânicos vão para o nosso composto. Todas as pessoas que chegam à Herdade dos Lagos têm estas formações básicas. E aquilo que nós queremos deixar mesmo é pessoas, e neste caso jovens com quem trabalhamos cada vez mais, preparados para o futuro. Porque, mais do que tudo, nós temos que nos adaptar ao que já existe. Eu lembro-me sempre de um projeto da ADPM, que é o Adapt for Change, e eu tenho religiosamente guardado comigo sempre os resultados desse projeto, e nós tentamos muito seguir isso. E existem nesse projeto vários exemplos do que é que nós veríamos daqui a 20 anos, com o aumento de 1 grau de temperatura, o aumento de 2 graus de temperatura, o que é que sobreviveria. E, de facto, isso já está a acontecer. É extremamente importante nós conseguirmos adaptar e conseguirmos ensinar as populações jovens a adaptar-se para esta mudança. Obrigada. Obrigado. Jorge, voltamos a ti. A ADPM já esteve presente na vida de pessoas nos países dos PALOPs, que há bocado referiste o furacão Idai. Qual é o papel e como é que a ADPM é vista por estas populações, principalmente nesta ajuda que levam nestes eventos extremos? Sim, a ADPM, nós na ADPM temos uma visão muito própria do trabalho em cooperação para o desenvolvimento. Desde logo não temos pessoas nossas destacadas nos países onde trabalhamos, portanto formamos os recursos humanos locais desses mesmos países e, portanto, os nossos técnicos de Moçambique são moçambicanos, de Cabo Verde, cabo-verdianos, de Santo Tomé, santomenses, e, portanto, desde logo criamos essa resiliência e essa formação, aliás, usando muito o exemplo da Herdade dos Lagos, ou seja, nós formamos pessoas à medida que implementamos os projetos e, portanto, quando os projetos terminam, essas pessoas ficam lá. E, portanto, entram nas instituições, nos conselhos municipais, nas delegações do Ministério da Agricultura, da Saúde, da Educação, e isso cria uma resiliência muito forte e uma perpetuação, no fundo, de todas as aprendizagens. Essa é uma particularidade que a ADPM tem desde sempre. E depois um outro aspecto importante é, nós, embora trabalhamos por projetos, somos uma ONG, e, portanto, dependemos, obviamente, de projetos e de prestações de serviços que são muito raras nesses países, como é evidente, não é? Portanto, é muito por projetos, mas gostamos de pensar e de atuar em termos de processos de desenvolvimento. Ou seja, não iniciamos um projeto porque iniciamos um projeto, não começamos a trabalhar num sítio porque há ali um financiamento, não. Por isso mesmo é que, no caso de Moçambique, trabalhamos há 28 anos, no caso de Cabo Verde há 27, e, portanto, precisamente para criar resiliência, por um lado, e para as comunidades locais e as instituições se apropriarem daquilo que vamos fazendo, porque, apesar de tudo, levamos inovação, não é? Portanto, levamos inovação porque o que é praticado em Portugal ou noutros países com quem temos relações de projetos e tudo isso, acabamos por ir transmitindo e por ir levando, portanto, não inventamos nada, nem pouco mais ou menos, e a inovação acontece lá e é adaptada à realidade desses países, mas, na verdade, para essas comunidades, para os jovens, para as escolas, para os próprios políticos locais, acaba por ir ficando muita desta formação, muitas destas preocupações e muitas destas dinâmicas. Um último exemplo, no caso da ilha de Santo Antão, em Cabo Verde, que Santo Antão tem três câmaras municipais, duas vereadoras de duas câmaras foram técnicas da ADPM durante muitos anos. Ou seja, na verdade, aquelas pessoas, e neste caso são mulheres, o que ainda é um acrescento maior nestes países, é um acrescento, se é em Portugal, nestes países é muito mais, elas transportam para a sua prática no dia-a-dia
ainda por cima, quer uma, quer outra, são nas áreas do turismo sustentável, da educação, enfim, dessas áreas que normalmente os pelouros que têm a educação, a cultura, o património e as áreas ambientais, e portanto, sendo dessas áreas, são no fundo uma arma, passa a expressão, que a ADPM acabou por pôr nessas câmaras e portanto há ali uma garantia de continuidade e de socialização de todas estas dinâmicas. E é muito este papel. Depois há um outro aspecto que é muito importante, não é? É importante em todo o lado, em Portugal também, nestas regiões do interior também, mas nestes países é ainda mais importante, que é, nós não podemos, no caso de uma ONG estrangeira, que é o nosso caso, embora tenhamos delegações em Cabo Verde e em Santo Tomé, e os nossos parceiros são muito a sociedade civil, embora trabalhamos também muito com as instituições públicas, as câmaras municipais, os conselhos municipais, as delegações regionais do Ministério da Agricultura, do Ambiente, enfim, de tudo isso, mas a sociedade civil são de facto os nossos parceiros essenciais, as associações comunitárias. Já formámos dezenas de associações comunitárias, umas perpetuam-se, outras não, como acontece aqui, como é normal, mas muitas ficam. Mas o que eu queria dizer é, nós não podemos, particularmente nestes países, falar de uma forma desalmada, de uma forma desabrida, digamos assim, sobre as alterações climáticas e as preocupações com o ambiente e não deitar o lixo para a rua, se não trabalharmos simultaneamente com aquilo que são as preocupações das comunidades, que é a saúde, a educação e algum conforto doméstico, água canalizada e tudo isso. E daí que a ADPM tanto trabalha e tanto tem projetos nestas áreas ambientais, como tem trabalho nas outras áreas. No caso de Moçambique, já construímos 42 escolas, 2 centros de saúde, 2 maternidades e uma recuperada. Neste momento estamos a construir 3 postos de saúde, ou seja, as populações reconhecem-nos, é aqui que eu quero chegar, reconhecem-nos pelo trabalho efetivo, digamos, em termos da vida e da criação. Trabalhamos muito com os agricultores na capacitação, na criação que eles chamam de machambas, na produção e na venda desses produtos e, portanto, as pessoas veem-nos, no fundo, e quando eu digo veem-nos, não é a nós, brancos, veem-nos aos técnicos da ADPM desses países, não é? Portanto, moçambicanos, cabo-verdianos e tudo isso, veem-nos como pessoas que partilham com eles as preocupações, que partilham com eles dinâmicas que podem ajudar a melhorar as suas condições de vida. E, portanto, quando eles lhe falam das outras questões ambientais, das alterações climáticas, da importância de separar o lixo, ouvem-nos. Ou seja, no fundo, dá-se com uma mão, neste sentido figurado, daquilo que as pessoas mais precisam no dia-a-dia, e recebemos com a outra aquilo que é a nossa verdadeira missão, digamos assim. Né? E estas estratégias, no fundo, enfim, que são estratégias que as ONGs têm, como é normal, não é só a ADPM, têm resultado sobretudo por esta permanência alongada, digamos assim, nesses países. Por isso não temos a tendência de querer trabalhar em muitos países, de querer trabalhar, por exemplo, no caso de Moçambique, trabalhamos só numa província, aliás, agora em 2, por causa das questões de Cabo Delgado, trabalhamos na província de Nampula e na província de Cabo Delgado, em Moçambique, em Cabo Verde, trabalhamos em 3 ilhas, ou seja, não temos a ambição de nos espalhar muito precisamente para garantir esta perenidade, esta permanência, digamos assim, constante, por causa dos processos que é preciso. O desenvolvimento leva tempo a dar resultados, este tipo de desenvolvimento, mas a verdade é que acaba por dar, e aqui tenho que dar uma palavra até de agradecimento, até mais de reconhecimento à cooperação portuguesa, ao Instituto Camões, que de facto reconhece esta forma de olhar o desenvolvimento desses países, não é? E, portanto, apoia processos, digamos, de desenvolvimento. A cooperação portuguesa, apesar de, como sabemos, somos um país pequeno, temos pouco tempo à cooperação, temos de facto que aumentar essa percentagem, mas o que tem, de facto, aplica muito desta forma em termos de continuidade de processos, e isso é importante. Jorge, passávamos agora então, íamos à última ronda de perguntas e depois tínhamos aqui um espaço mais aberto se alguém quisesse fazer alguma questão ou se quisessem aprofundar algum tema. Voltava ao professor José Azevedo.
E aqui uma coisa que tem sido constante, pelo menos nestes 3 últimos oradores, é que o conhecimento local, como estava há pouco a falar, é importante. E a minha pergunta era: como é que nós podemos criar uma narrativa que inspire, que empodere e que motive os jovens a agir? Ou seja, como é que podemos passar o conhecimento de uma forma inspiradora e que apela à ação? Isso é um desafio sistemático. Não é? Sim, eu acho que naqueles que estão já mobilizados, a estratégia de comunicação é a chamada ação. Isto é, se eles já estão mobilizados, não precisam propriamente de nova informação e por isso o que precisam é projetos para concretizar. E por isso, com esses, eu acho que a gente tem que ter projetos concretos e passar à ação. Não vale a pena estarmos, ok, já estão convertidos, não é importante é mobilizar para a ação. Nos outros, eu acho que o trabalho é mais longo e temos que criar, como estava a usar a expressão, criar uma narrativa, o storytelling é importante, mas aqui, por isso, no fundo, esta ideia de encontrar uma forma de envolvimento. Por exemplo, nós trabalhamos muito através dos... Estas questões hoje não são dissociáveis dos mídias. Isto é, e por isso nós, quando trabalhamos as alterações climáticas, ligamos os discursos e as narrativas existentes e tentamos mobilizá-los a partir dessa dimensão. E por isso eu acho que em termos escolares o ensino das alterações climáticas tem que ser transversal. Eu não acho que possa ser uma coisa que seja limitada às ciências naturais e por isso eu acho que tem que haver uma dimensão transversal e tem que ser ligada com os discursos que eles veem no TikTok ou nos mídias sociais e por isso, no fundo, ter perspectivas um pouco mais integradoras na própria forma como nós transmitimos isso. E eu acho que esse é um esforço e por isso não isolar esse conhecimento dentro de uma coisa que seja visto como demasiado escolar e demasiado académico. Mas pronto, é um desafio constante. Eu acho que há muitas boas práticas em Portugal. Há excelentes professores. Isto é, o meu esforço tem sido tentar agregar estas boas práticas. Por isso, eu acho que a gente precisa quase de encontrar um espaço em que, porque às vezes temos um professor, imaginemos, em Beja, que faz um trabalho excelente, mas que no Porto não se conhece. E por isso eu acho que a gente juntar, ter plataformas onde a gente possa estar reunida estas boas práticas é também completamente essencial, porque há muita coisa interessante a ser feita em Portugal. Obrigado. Então passava agora ao Diogo. O Diogo há pouco já nos falou das boas práticas que existem aqui na região, também pela sua história e temperaturas mais altas, as boas práticas das culturas de sequeira, a adaptação. Como é que nós podemos usar este conhecimento? Na realidade já estamos a usar, mas como é que temos potencial para o futuro nesta luta contra as alterações climáticas, nesta luta contra a boa utilização dos recursos, para permitirmos ter sustentabilidade no futuro? Eu vou dar o exemplo de um projeto que nós integramos, um projeto coordenado pela ADPM, um projeto LIFE montado ADAPT, que decorreu durante 5 anos, com parceiros portugueses e espanhóis. E muito transversal, portanto, desde a academia, a administrações públicas, proprietários, portanto, envolvendo várias entidades. Logo no início, o exercício que fizemos foi, aplicado a Nodar, foi, com os cenários que estão e as previsões que existem em termos de cenários de alterações climáticas, qual é a nossa postura perante o território? Queremos ter uma postura passiva, isto vai acontecer, faz parte da era, portanto, isto, para quem virá depois será de outra forma. Queremos ser completamente radicais, imagina, olharmos para o montado,
montado está a morrer, então vamos ajudá-lo a desaparecer mais cedo e encontrar outra espécie qualquer para o substituir, ou vamos ter uma postura ativa e responsável sobre o território e o que é que nós podemos fazer. Portanto, isto foi um primeiro exercício que fizemos para depois, numa parcela piloto, no nosso caso em 200 hectares, olhar para essa parcela e pensar como é que ela vai evoluir atendendo a estes cenários. E na realidade, até com aquilo que a Helena já falou, de diminuição da pluviosidade, aumento da temperatura nessa área, atendendo às posições de áreas a norte, a sul, o que seja, nós percebíamos que algumas espécies que temos estariam realmente muito ameaçadas. E, portanto, não valia a pena estarmos a pensar, nomeadamente, por exemplo, na questão do sobreiro, para aquelas regiões, onde, na realidade, ele já não vai conseguir sobreviver se tivermos pluviosidades de 300 milímetros ou 280, o que seja. E, portanto, começámos a pensar nisso e também a olhar para outras espécies que possam ser introduzidas no território de uma forma compatível, nomeadamente com o montado. Portanto, e foi um bocadinho esse ensaio que fizemos em termos de olhar para a parcela e para o território. Cada vez mais ter uma postura mais ativa naquilo que é o aproveitamento de tudo o que é a regeneração natural. Portanto, tudo o que é a regeneração natural é protegido no sentido de darmos mais condições para que essas plantas se possam tornar árvores. E depois algumas experiências piloto mais pequenas que fizemos no parque. Nomeadamente, recentemente instalámos uma pequena área de azinheiras regadas com águas subterrâneas e basicamente com um painel solar e, portanto, o sistema de rega. Portanto, já não precisamos de energia para fazer naquilo que seria convencional, e outra também de sobreiros regados numa zona mais úmida, para que percebemos que uma pequena dotação de água, que é muito baixa a dotação, não estamos a falar de regadio, mas que pode ser suficiente para que o sucesso, naquele caso daquelas plantações, possa acontecer. Isso por um lado. E para podermos depois replicar para outros proprietários, para outros vizinhos, porque ninguém vai fazer um investimento, nomeadamente plantações, se não tiver alguma garantia que vai ter sucesso. Porque senão fará investimentos noutras áreas ou noutras atividades. E, portanto, isso é uma situação, portanto, é criar casos que possam depois ser replicados e demonstrados para outras áreas, e com isso é um bocadinho a questão da ação, que não é só dizer, é tentarmos demonstrar e dizer, olha, isto é possível fazer, vamos conseguir e vamos tentar replicar isto noutros locais. Portanto, a nossa abordagem tem sido essa, tentar identificar quais são as espécies, não só de azinheiras e sobreiros, mas outras espécies que temos plantado, para percebermos também a capacidade de adaptação e de resistência a toda esta situação que temos. E tem sido muito por aí, nestas áreas de sequeiro, aquilo que temos vindo a fazer, além de outras áreas que temos no território espalhadas, em que aí são muito utilizadas para medidas de compensação ambiental, mas fundamentalmente plantar árvores, aproveitar a regeneração natural. Aproveitar a regeneração natural é aquilo que... Também criamos algumas zonas de exclusão ao pastoreio, portanto, e aí sentimos que é visível. Portanto, criamos zonas que o gado não entram e vê-se que há uma resposta, no prazo de 5 anos, percebe-se que aquelas parcelas, em termos de regeneração natural e em termos de desenvolvimento das árvores mais jovens, portanto, há uma resposta muito positiva. Agora, tem que haver aqui uma capacidade de compatibilizar isso, que se vai restringir o pastoreio ou reduz o efetivo ou tem capacidade noutras áreas para o poder alimentar, ou então tem que haver aqui uma abordagem mais política pública, mais eficaz e mais destinada para estas áreas, que aí, a meu ver, não temos conseguido.
Portanto, vemos apoios a áreas, nomeadamente a áreas de regadio, que neste momento não necessitam de apoio, porque a atividade em si gera de tal maneira rendimento que não é racional estarmos a destinar apoios a essas áreas. E temos exemplos disso concretos. Quando em transições de quadros comunitários ou quando em determinados apoios se esgota a verba, os investimentos continuam a acontecer. Portanto, isso aconteceu em Alquiva. Portanto, havia um receio de, sem apoios ao investimento, à instalação de culturas, seja de olival, seja de amendoal, isso não vai acontecer. Aconteceu. Portanto, porque efetivamente são atividades que libertam valor de tal maneira que o permite fazer. Então, se calhar, canalizar essas verbas, ou parte dessas verbas, para aquilo que são as áreas mais ameaçadas e aquelas áreas que precisam de ser mais ajudadas, não é ajudadas no rendimento próprio, só do rendimento de quem é o proprietário. É ajudadas para criar emprego, para permitir que as populações permaneçam naqueles locais, porque senão tendencialmente vamos piorar. Só para acabar, ou para esta intervenção, não querendo se alongar mais, mas acho que há aqui um desafio muito grande a nível da sociedade no geral. Quando percebemos que em 2023 foi o ano em que houve maior mobilidade de carros, há aqui qualquer coisa que não está a funcionar. Falamos de alterações climáticas e parece que olhamos para o território só como aquilo onde está a responsabilidade é no rural, e onde vimos que as áreas urbanas vivem como a água na torneira, é abrir e está lá, não estão muito para aí virados. Portanto, há questões de sensibilidade e que, efetivamente, a nível de políticas públicas, temos de ser muito mais ativos, porque há coisas a acontecer que temos que as conseguir antecipar. A instalação dos parques fotovoltaicos. O ritmo que ouve-se muito. Na prática, o ritmo de instalação é lento. E é lento porquê? Porque nós não temos a rede nacional preparada para receber a energia que é produzida nos parques. E, portanto, o que é que isto gera? Além de uma especulação imensa à volta dos terrenos, porque como o processo é muito demorado, aqueles que o conseguirem contratar saíram-lhes da sorte grande. Portanto, está aqui qualquer coisa que é um bocadinho estranho, que é, nós vamos converter, queremos estar completamente produtores e consumidores de energias renováveis, mas depois, aquilo que é a infraestrutura nacional e o esforço que o Estado, seja ele qual for, tem que fazer, falo muito lentamente. E, portanto, hoje devíamos ter já mais áreas instaladas fotovoltaicas do que aquelas que temos, para nos tornar menos dependentes daquilo que são as energias fósseis. E, na realidade, é um bocadinho... Olha, está aqui, é fazer aqui uma autoestrada, mas não é fazer a ligação para poder lá andar. Portanto, é um bocadinho estranho a forma como tem sido abordado esta questão. Porque as alterações climáticas, na realidade, também há uma necessidade de olhar para aquilo que é a área urbana e o contributo que a área urbana deve e pode fazer para minimizar esse impacto. Obrigado, Diogo. Pegando aqui na reflexão do Diogo, passava a palavra à engenheira Helena, dá a entender que os agricultores, por já estarem a sofrer na pele, já estão a fazer um caminho já há algum tempo, em que há um caminho, mas que ainda existe um caminho a ser feito, em termos de adaptação de práticas, novas práticas agrícolas, e há bocado referia da não mobilização, do aumento da matéria orgânica nos solos, mas muitas das vezes também quando passamos e vemos que ainda existe na cultura portuguesa, e principalmente na cultura agrícola, muitas mobilizações, ou seja, este conhecimento parece que ainda não está bem difundido em toda a comunidade, ou estas boas práticas. Então queria saber o que é que já está feito, o que é que precisamos de fazer e uma visão mais pessoal neste caso. Podíamos arranjar um colóquio só para isso. De facto, eu não concordo com a questão de que ainda muita gente faz os temas de mobilizações constantes. Nós não nos podemos esquecer que a fonte de rendimento do agricultor é a terra. E o agricultor não é burro. O agricultor sabe cuidar da sua exploração e muitos agricultores já perceberam que, se não contrariarem esse sistema de mobilização constante,
que no futuro vão perder a sua terra e que já perderam muitos milímetros de terra arável. Por isso, mesmo nestes sistemas de culturas mais intensivas, muita gente, e arrisco a dizer que se calhar mais de 80% das pessoas e dos agricultores têm consciência que têm que proteger o solo. E já faz, é muito normal ver nestes olivais de alta densidade já irrelevamentos permanentes. Isso é senso comum, hoje em dia faz. A minha preocupação nem está por aí, a minha preocupação está mais depois com outras práticas culturais que se fazem. Por isso, eu acho, sinceramente, que o agricultor já está muito sensibilizado para esta questão da proteção do solo e da água. E falta aqui um bocadinho de comunicação, e penso que já foi este ano que uma das grandes empresas de projetos agrícolas lançou essa campanha de marketing ao consumidor final, para o consumidor final perceber que o agricultor não é um bicho-papão. O agricultor põe-lhes comida todos os dias na mesa e que põe comida com segurança alimentar, põe comida de alto valor nutricional e que se está a adaptar às alterações climáticas. Eu acho que o trabalho primário até de combate às alterações climáticas passa pelo agricultor, passa pela agricultura. Eu, ainda que trabalhe numa empresa com uma componente ambiental muito grande, eu às vezes faz-me um bocadinho, desculpa a expressão, comichão o demasiado ambientalismo que se fala nas redes sociais. E depois esquecem-se de proteger muito a figura do agricultor, que é a pessoa que todos os dias nos traz comida para a mesa. Eu luto muito por isso. É preciso haver um equilíbrio muito, muito grande e é possível conciliar. E ainda de manhã, quando estávamos a falar disso. Eu acho que hoje em dia, mais do que falar em lucros, mais do que falar em receitas, é preciso falar em margens. E o agricultor, isso às vezes esquece. Ainda há o sentido desmedido de ter muitas receitas sem olhar à margem do agricultor. E isto é importantíssimo. Eu aqui falo um bocadinho como gestora que sou. É importantíssimo percebermos que se criarmos um produto de alto valor natural, de alto valor alimentar, diferenciado, para um mercado ou para nichos de mercado, que esse produto vai ter muito mais margem, que nos vai trazer muito mais valor acrescentado do que estarmos a produzir um produto em grande escala generalista. E eu acho que muitas casas agrícolas hoje em dia têm vindo a perceber isso e têm apostado muito no capital natural, no produto diferenciado, que são produtos que trazem mais margem, que trazem mais receita pura à casa e com isso conseguem fixar mais pessoas diretamente. E eu acho que eu sou aqui uma crente, eu acho que todo o cenário agrícola está a mudar e já se fala muito, por exemplo, eu pertenço a um grupo de viticultura regenerativa, só para ter ideia, no WhatsApp, com um grupo que começou há um ano atrás, com um colega meu, que foi ele que o criou por muita carolice, e hoje já somos cerca de 1000. E toda a gente partilha, a partilha de conhecimento é importantíssimo, toda a gente partilha diariamente as práticas que faz, o que resulta, o que não resulta, isso é tão importante. E se isto está a acontecer aqui no privado, nas redes sociais, muito rapidamente salta para as redes sociais, para o público em comum. Eu acredito que muito rapidamente vamos ver aqui esta mudança de paradigma. Obrigada. Muito obrigado. Aqui voltando agora um pouco ao Jorge. Jorge, nestes desafios e também nestas oportunidades da cooperação com estes países, o que é que falta fazer ou que ajuda é preciso, principalmente ao nível da resiliência nestes países, principalmente se calhar Moçambique, por ser um país mais distante, e São Tomé e Príncipe, o que é que falta fazer para tornar estas populações mais fortes às alterações climáticas? É uma pergunta difícil, porque na verdade falta fazer quase tudo, não é? Porque, como eu dizia há bocadinho, não é possível investir só nestas questões mais atuais das alterações climáticas, da sensibilização ambiental, enfim, todas estas matérias que estamos aqui a falar, sem que de facto haja um nível de qualidade de vida e de condições básicas de saúde, de alimentação, de sobrevivência,
enfim, cada vez que há, não precisa de ser um ciclone, umas chuvadas maiores em Moçambique, caem centenas de casas, porque elas são feitas de facto de terra batida, de adobe, e portanto a água bate até que... E portanto, o que falta fazer é muito isso ainda, é muito em muitos países, neste caso mais até Moçambique, Cabo Verde já não tem tanto esse problema. É preciso investir muito na qualidade de vida das pessoas e na sobrevivência alimentar. A partir do momento em que tenham a sobrevivência alimentar de alguma forma assegurada, tanto quanto possível, e as questões da educação e da saúde salvaguardadas, todo o resto vem por acréscimo, porque nota-se que as pessoas, por um lado, a informação flui, como eu dizia há bocadinho, e por outro lado, as pessoas hoje em dia estão abertas a outras questões, a outras matérias, as gerações vão renovando e vão renovando de uma forma muito intensa. Nós aqui temos um problema de desertificação humana, enfim, de êxodo humano, melhor dizendo. Nestes países é ao contrário, o problema é de facto o excesso populacional, o excesso de jovens, e o excesso de jovens já com capacitação e, portanto, ávidos de outras coisas. Isso nota-se muito, por exemplo, em Santo Tomé. Cabo Verde não se nota tanto porque eles saem muito, têm essa possibilidade de vir principalmente para Portugal. Santo Tomé é muito mais difícil, portanto uma massa imensa de jovens capacitados com licenciaturas, enfim, com as particularidades do que são essas licenciaturas, e portanto estou convencido que se houver uma aposta muito forte nestas matérias da sobrevivência alimentar, da educação e da saúde, nestes países o resto vem muito por acréscimo. Obrigado, Jorge. Estamos a chegar ao fim. Não sei se na plateia temos alguma pergunta ou no Facebook. Não sei se entrou algum comentário. Entretanto, acho que não há perguntas. E uma pergunta geral para todos. Podemos começar pelo professor José e depois íamos passando. Será a mesma pergunta. Que passos é que podemos dar? Já falamos aqui muito da educação, já falamos muito da parte da comunicação, da importância. Que passos é que podemos dar todos, em conjunto, para construirmos um futuro mais justo, mais sustentável e para garantir que existe planeta para as gerações futuras? Eu diria que, e eu acho que isso ficou evidente aqui em várias das intervenções, é um pouco a consistência e o tempo. Os tempos variam, o tempo do Estado não é o tempo da natureza, ou o tempo... Por isso a gente precisa, por exemplo, só um exemplo muito concreto, na sequência dos grandes incêndios de 2017, houve uma mobilização de várias organizações, de várias entidades para a reflorestação. Okay. E foram, por isso, pessoas mobilizaram-se cheias de boas intenções. Okay. O que é que aconteceu, em muitos casos, é que, como aquilo não foi seguido, o que nasceu naturalmente foram os eucaliptos. Os eucaliptos estão adaptados ao ciclo dos incêndios. E por isso, a replantação que foi feita conduziu-nos, neste momento está-nos a conduzir a algo que está pior em muitas zonas do que era anteriormente. E por isso, eu acho que como o Estado depois não tem, muitas vezes, mecanismos para dar essa consistência, eu acho que a gente precisa de mobilizar globalmente ONGs, empresas privadas, outros grupos que estejam conscientes de que esta consistência é completamente central para a gente ter um êxito no longo prazo. E por isso, um pouco usarmos as boas práticas, este conhecimento em rede, eu acho que isso é qualquer coisa que a gente tem que reforçar muito e por isso, parabéns a vocês também por juntarem pessoas diferentes e eu acho que essa é um caminho. Obrigado. Não sei se é para mim. De facto, aproveitando aqui, a consistência é fundamental. E o trabalho em rede. Eu estava a explicar isso mesmo. Esta questão tão simples de formar um grupo de WhatsApp, onde trabalhamos todos em rede, onde toda a gente partilha conhecimento, é algo que não se paga, que não tem valor, porque de facto estamos ali a ver na prática o que se faz e o que as pessoas testam no dia-a-dia. E desculpem-me o comentário que vou fazer a seguir, eu às vezes sinto muita falta que a academia partilhe mais.
Sinto mesmo muita falta, porque há projetos tão interessantes, há resultados tão bons, mas não me chega nada. E essa falta de partilha da academia deveria ser mais intensiva, por assim dizer. Sim, já que tenho o microfone. Eu mudava aqui um bocadinho o foco. Eu diria que o que falta fazer é, em vez de gastarmos, eu sei que é um chavão, mas na verdade é verdade. Se ao invés de gastarmos tanto dinheiro em guerras fratricidas e que assistimos, que esses milhões e milhões e milhões fossem de facto investidos naquilo que é importante para a humanidade, que é de facto combatermos. De tudo isto estamos aqui a falar. Eu às vezes penso isso, julgo que todos nós pensamos, às vezes antes de dormir ou quando vamos a viajar, pronto, que o cérebro vai para outras coisas. Eu imagino, não sei, são números tão grandes que a gente nem sabe, né? Mas se o dinheiro que é gasto na guerra da Ucrânia e na guerra agora na faixa de Gaza com Israel fosse aplicado nestes países que estamos a falar e noutros, e em prol destas questões das alterações, do combate às alterações climáticas e da melhoria de vida das populações, acho que se a humanidade conseguisse fazer isso e juntando a isso uma maior transparência e podemos dizer menos corrupção em alguns países das élites dirigentes, estou convencido que muitos dos problemas conseguiríamos não eliminá-los, porque eles são de alguma forma naturais vindos de trás, mas provavelmente acalmá-los muito e empurrá-los muitas dezenas de anos para a frente. Acho que a pergunta é o maior desafio que o Carlos colocou aqui hoje, mas isto depende, temos aqui várias escalas. Se pensarmos numa escala global, portanto, esta questão que o Jorge falou, mas acho que há uma questão que é a questão da educação. Portanto, as preocupações e os desafios se estarem presentes naquilo que são os programas nos vários ciclos escolares, adaptados a cada um desses ciclos. Portanto, acho que isso é determinante. Portanto, a questão da educação como princípio fundamental. Depois, pensarmos mais naquilo que é uma escala mais nacional, acho que a questão das políticas públicas é determinante, porque, efetivamente, independentemente de tudo, a nossa atividade ou a nossa economia está muito dependente daquilo que são políticas públicas e, portanto, tem que haver uma aposta clara. Eu acho que, como cidadão, às vezes tenho dúvidas sobre qual é que é o entendimento que Portugal tem sobre determinadas coisas. Qual é o posicionamento? Não é? Mal comparado. Nós somos os maiores produtores de cortiça por acaso. É só por acaso. Nós não somos, hoje em dia, os detentores do maior conhecimento sobre a cortiça. Os espanhóis fazem tantas coisas e os franceses como nós. É por acaso, porque por as condições edafoclimáticas o fizeram e, portanto, somos efetivamente os líderes sobre esse tema. Queremos ser os líderes. Queremos dizer assim, não, somos nós. Os outros vêm connosco, mas nós somos os líderes. Eu acho que não temos isso claro em muitas áreas da nossa economia e da nossa sociedade. E depois a questão mais micro ou mais local, no nosso caso concreto aqui, é a questão da água. Portanto, é percebermos todos a importância e o bem que nós aqui no Baixo Alentejo, mais concreto, temos com a disponibilidade de água que temos, independentemente das necessidades que temos, mas a disponibilidade que cá temos e como é que a temos que gerir. Portanto, acho que em todos os níveis percebermos que efetivamente o nosso ouro é a água. Portanto, e é essa que nós temos que preservar da melhor maneira, garantindo a sustentabilidade e o futuro com base naquilo que é a água. Estamos a chegar ao fim, não sei se algum dos intervenientes quer aprofundar alguma questão ou dar mais algum contributo. Eu deixava só aqui um desafio, professor. Se tiver grupos de jovens interessados em aprender mais sobre agricultura regenerativa, sobre alterações climáticas, que estejam dispostos a vir para a zona de Mértola, eu deixo-lhe o meu contacto, fala comigo, nós estamos sempre portas abertas a receber jovens e a ensinar um bocadinho mais. Obrigada.
sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa, então resta-me agradecer aos convidados. Muito obrigado por esta conversa, penso que foi muito enriquecedora. Obrigado pelas palmas. E creio que podíamos tirar daqui 3 ou 4 conclusões: que a educação é fundamental, a cooperação é outro das ferramentas-chave e, acima de tudo, a partilha das boas práticas. E nisso creio que ficou claro que os agricultores já estão na linha da frente e que são um exemplo nesta partilha, nesta luta diária e da ação contra as alterações climáticas, e dar os meus parabéns pelo vosso trabalho. Obrigado a todos.